Boa noite a todos os presentes, aqui a Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a nossa querida Cefam, e também boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Cefam, agora no canal no YouTube e no Facebook. Sejam todos bem-vindos a essa Casa Espírita. Nós estamos seguindo o programa semanal elaborado pelo Departamento Doutrinário, é o mesmo tema durante toda a semana, e o tema dessa nossa semana é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes disso, façamos a nossa prece, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre e amigo, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do seu Evangelho, para encontrarmos nessa casa o equilíbrio, a paz, a harmonia que tanto buscamos para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. Que o Mestre Jesus possa chegar também até os lares que nos acompanham nesse instante, trazendo luz, paz, amor, e que possamos, ao final desse estudo, ter a nossa condição moral despertada para aquilo que realmente viemos executar nesse planeta. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que assim seja. Bem, como eu disse, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E essa semana, do item 1 ao 3, em que Kardec separa duas passagens do Evangelho. A primeira delas, salvação dos ricos, e a segunda, preservar-se da avareza. O que é exatamente a riqueza? Por que é que os ricos, segundo essa parábola, teriam uma dificuldade em salvar-se? Seríamos nós ricos? O que é rico no dia de hoje? E eu acredito que para sintetizarmos isso, para trazermos uma reflexão muito particular para cada um de nós, eu quero trazer uma pergunta para todos nós, que eu já fiz para mim há muito tempo e faço a vocês nesse instante. A questão, quando nós tratamos a respeito de riqueza, a respeito de bens materiais, é claro que destacamos a condição do dinheiro, do bem material, mas da moeda em específico. Então a pergunta é: você precisa do dinheiro ou você necessita de dinheiro? Ao final, nós retornamos nessa questão. Você precisa do dinheiro ou você necessita de dinheiro? Isso é bastante interessante quando nós analisamos essas passagens do Evangelho destacadas por Allan Kardec. Aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, em que Jesus é interpelado, vamos dizer assim, por um jovem chamado, nessa passagem, como um jovem rico. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, vai trazer muito mais detalhado esse encontro desse jovem rico, um texto em que ela traz o livro Primícias do Reino, quem tiver interesse em buscar, e ela conta a história desse jovem, qual era a condição dele, o que aconteceu após o encontro com Jesus, mas devido ao nosso tempo limitado, nós vamos refletir sobre o diálogo havido entre esse jovem rico e Jesus. Há uma condição bastante interessante no Evangelho de Marcos, que ele diz que este jovem, ainda que pomposo, ainda que cheio de empregados, então se mostrando uma pessoa rica, uma pessoa nobre, ele, ao chegar a Jesus, isso no Evangelho de Marcos, ele teria se ajoelhado. Os outros evangelistas não trazem esse detalhe. Mas pela descrição que se faz aqui do diálogo, aparentemente este jovem, embora rico, pelo que diz na parábola, era uma pessoa modesta, humilde,
tinha o reconhecimento de quem era Jesus naquele instante. Até porque se ele procura o Mestre, procura Jesus, é porque ele reconhece essa condição de que ele era o Messias prometido. E a pergunta que ele faz a Jesus tem muito a ver com a compreensão do povo da época, de que para chegar à vida eterna, para que se ganhasse o céu, o paraíso, essas bem-aventuranças prometidas por Jesus em seu Evangelho, mas que o povo hebreu conhecia como o reino dos céus, ou estar ao lado de Abraão, tudo aquilo de bom precisava da condição de ser puro, de ser alguém bom. E ele chega e pergunta a Jesus, o que é que ele precisa para ser puro? O que é que precisa para conquistar esse reino dos céus? E é muito interessante porque ele já chega chamando Jesus de bom. Ó, bom mestre. E Jesus, não, espera aí. Bom, somente Deus o é. Nos dando a compreensão de que Jesus, embora um espírito puro nessa condição em relação a nós, ainda é inferior a Deus. Então o que ele executa, o que ele exemplifica é a lei divina. Mas ele não é o próprio Deus, significando que Deus é muito maior. E aí ele diz, para ser puro, cumprir os mandamentos. E aí cita alguns mandamentos. Esses mandamentos que ele cita lá da lei de Moisés, são na maioria deles relacionados ao respeito ou ao relacionamento com o próximo. Então está aí o honrar pai e mãe, está aí o não defraudar, não praticar crimes de usura, etc. Relacionamento com o próximo. Eu aqui estou resumindo a parábola para a nossa reflexão. E o jovem diz, olha, eu cumpro todos os mandamentos, desde que eu sou pequeno. Por certo, e por isso compreendemos que ele seja uma pessoa educada, humilde, ele era alguém que tinha uma boa conduta. Talvez da mesma forma que todos nós, se perguntássemos a nós agora, você é uma pessoa que pratica a lei divina? Você respeita o próximo? Sim. Eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe, eu cumpro os mandamentos da lei divina. Mas o que falta então para que se considere esse jovem como puro e como apto, como candidato a chegar ao reino dos céus? E aí Jesus traz uma frase que, desde há muito tempo, quando eu iniciei o estudo do Evangelho, por isso que eu digo que é muito interessante, ao invés de nós apenas lermos o Evangelho, nós estudarmos. Quando ele pergunta o que falta, Jesus diz a ele, quero ler a frase, o que é que me falta, disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E eu não sei vocês, mas quando eu li, eu pensei assim, por que ele precisa vender tudo? Ele não podia simplesmente dar tudo o que ele tem aos pobres? Olha, o que eu preciso para ser puro? Eu já cumpro todos os mandamentos da lei. O que falta? Toda a sua riqueza, dá aos pobres. Vai, vende tudo o que tem, distribui aos pobres e depois segue-me. Por que é diferente dar algo e vender algo e distribuir aos pobres? Então comecei a pensar qual é o comportamento diferente. Final de ano ou mudança de estação, nós vamos lá no nosso guarda-roupa, separamos alguma coisa lá que não nos sirva mais. Isso aqui eu vou para doação. E essa camisa? Não, essa eu gosto, essa tá boa ainda, tá nova. Mas então faz o seguinte, você... Não, essa eu não quero me desfazer. Já é difícil doar. E se alguém dissesse, olha, venda isso e o produto parece algo estranho. Tem que ter aí, nesse ensino de Jesus, algo mais que nós não identificamos com uma simples leitura. Porque talvez fosse fácil para o jovem, ou talvez não tão difícil, ele doar alguns bens. Mas não seria fácil para ele vender e este produto distribuir. Havia algo nesse jovem, que talvez haja em todos nós, que o diferenciava da condição de ter
a posse de bens materiais e de estar apegado a esses bens materiais. Porque alguém que tenha posse de bens materiais, ele pode vender, ele pode doar, ele pode fazer qualquer coisa, não faz diferença. Mas alguém que está apegado a esses bens tem um significado diferente. Se já é difícil dar, vender e distribuir esse produto é ainda mais difícil. Eu me lembro de uma frase de Emmanuel, quando ele vai diferenciar a pobreza. Ele fala da pobreza efetiva e a pobreza afetiva. E Emmanuel traz uma comparação muito interessante. Ele diz que a pobreza efetiva, ela significa que alguém pode não ter nada. Ele está morando numa condição de rua e ele só tem de uma caneca, que ele recebe alimento, etc. Mas ai de alguém pegar aquela caneca dele. É o único bem que ele tem, mas é dele. Então ele não é pobre. Há uma diferença daquele que, embora tendo alguns bens, não se apega a essa condição. Eu tenho bens, mas eles são temporários. Se tiver que doar, se eu perder tudo, se eu tiver que empregar isso em favor dos outros. E Jesus identifica neste jovem rico esta dificuldade em, cumprindo a lei divina, empregar esses bens materiais em favor do próximo, em favor das outras pessoas. Nós observamos aqui uma atitude nesse jovem muito normal em todos nós. E eu digo todos nós porque se já experienciamos a condição da riqueza, da pobreza, por certo, estando ainda nesse mundo de provas e expiações, nós já experimentamos a prova da riqueza e já tivemos uma dificuldade para o trato com esses bens materiais. Então quer dizer que eu caí em erro por conta dos bens? Talvez não. Mas talvez a condição do dinheiro fácil, da fartura, veio até nós para um propósito, que é utilizar, claro, em nosso favor, mas também em favor do próximo, e nós não soubemos diligenciar de maneira correta essas condições, assim como o jovem rico. E o que é interessante é que quando Jesus faz essa proposta a ele, e que venda os bens e que distribua aos necessitados, algumas traduções vão dizer aos mendigos, aos pobres, alguém que ainda precisa mais desses bens materiais, o jovem se põe a pensar. E Jesus não repreende ele. Porque Jesus, na sua grandeza, reconhece a dificuldade. Ele fica observando este jovem. E o jovem pensa. E aí a Amélia Rodrigues vai trazer um lindo comentário sobre essa reflexão, o diálogo havido entre Jesus e este jovem. Mas que a certo ponto ele diz, eu não posso seguir agora. E vai embora. E aí Jesus continua observando o jovem. E também não o repreende, mesmo após a sua saída. E aí, quem surge? Os apóstolos, os discípulos. Ou seja, nós. Esse nosso lado questionador, incompreensivo. Porque para os discípulos, alguém que tinha fartura, alguém que era rico, não era alguém em condições de dialogar com Jesus de uma forma tranquila, quanto menos de segui-lo. E para eles é uma estranheza. Como que esse homem vai doar todo o dinheiro e depois seguir? Ele é um rico. Ele não conhece a lei divina, ele não pratica. Mas Jesus, quando os discípulos perguntam para ele, os ricos não conseguem se salvar? E vejamos que a interpretação deles é muito particular, porque em nenhum momento na lei judaica, nem nos 613 mandamentos, tampouco nos 10 sintetizados por Moisés, nenhum momento se diz, é proibido ser rico. Não é verdade? Não há nenhum mandamento que diga, não ser rico. Tem, não matarás, não roubarás, etc, etc. Não ser rico não é um mandamento. Então não é proibido ser rico. Por que é então que eles tinham essa compreensão de que sendo rico era alguém que estaria longe do reino dos céus? Porque sempre quem teve a posse dos bens materiais não consegue cumprir a lei divina, não consegue seguir Jesus. Então para eles é uma contradição conseguir
seguir Jesus. E aí o mestre responde aos discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil, mas não impossível, é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí a questão da agulha, tem várias palestras e estudos que tentam identificar o que seja agulha. Eu achei uma explicação, se eu não me engano, é no Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, e que ele diz que a agulha era, naquela região que eles estavam da Judéia, um pequeno desfiladeiro em que ele, em certo ponto, se afunilava, e que era muito difícil, para os camelos passarem por aquele lugar. Então se chamava aquele espaço com um buraco da agulha, de tão apertado que era. E quem se aventurava por ali, muitas vezes tinha que voltar, porque os camelos carregados não conseguiam passar. Então o exemplo que Jesus diz, olha, é mais fácil que um camelo passe ali pelo buraco da agulha do que um rico entre no reino dos céus. Para mim faz sentido essa explicação, mas há tantas outras. E aquilo mostra aos discípulos de que não é algo impossível, mas é algo difícil. Como é que esse camelo teria que passar? Ele tem que se despojar de muita coisa. Do que é que o rico precisava se despojar? Do dinheiro? Será que é só distribuir os bens? Se fosse assim, Jesus tinha dito, dou os bens. Ele precisava se despojar do apego aos bens materiais. Convenhamos, qualquer um de nós, em algum momento, desejou ou deseja ter a posse de bens materiais para ter um conforto. E eu sempre digo que tudo que Deus permitiu que seja colocado na nossa vida, no nosso planeta, nesta existência material, tem algum propósito. Ele não ia permitir que, se fosse possível conquistar riquezas, posses de bens materiais, se isso não constituísse para nós uma forma de nos auxiliar, de auxiliar o próximo e também de testar as nossas convicções. Tem um propósito para esse dinheiro estar aqui. O problema é que ao longo de toda a humanidade, embora a gente possa se comprometer no plano espiritual a vir aqui, receber os bens materiais e cumprir os princípios da lei divina, e aqui quero fazer um parênteses. Tem uma diferença entre a lei divina, Haroldo Dutra Dias trata isso de uma forma brilhante em uma de suas palestras. Tem uma diferença entre a lei divina e os princípios da lei divina. O rico cumpria a lei divina, a lei escrita para eles. Ele não matava, não roubava, ele honrava pai e mãe, então para ele estava cumprindo tudo. Mas há acima dessa lei o princípio da lei divina, que é o amor ao próximo, que é o fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Então o rico ia muito bem cumprindo a lei divina, cumprindo os mandamentos, depositando lá o dízimo, talvez até ajudando de alguma forma as pessoas que com ele trabalhavam, mas o princípio de empregar esse valor, esse bem material em proveito do próximo, esse princípio era difícil para ele. E talvez seja difícil para qualquer um de nós. O poder, a possibilidade do ganho acaba nos transformando, acaba despertando em nós instintos primitivos que talvez a gente não reconheça. Observemos no reino animal que aquele que lidera o bando, de alguma forma ele precisa se garantir. Ele precisa, enquanto vivo, enquanto poderoso, garantir que ele é o líder do bando. E esse instinto primitivo que serve para a nossa conservação, quando evoluímos, chegamos à condição de espírito humanos, guardamos esse resquício. Então eu tenho dinheiro, não. Você sabe com quem você está falando? Não, eu vou comprar, eu tenho dinheiro, eu não preciso. Aquele mesmo instinto primitivo, animalesco, de querer se sobrepor aos outros, nos acompanha nessa evolução. Por isso Jesus, ao observar aquele jovem rico, e é interessante porque ele é jovem, então ele deve ser herdeiro, ele não tem talvez ideia de como ele conquistou aquele patrimônio, mas de alguma forma ele cumpre a lei, mas não cumpre os princípios. Quando ele conseguir se despojar disso, quando ele conseguir passar pelo buraco da agulha sem esses pesos que o prendem, ele conseguiria seguir Jesus. Seguir fisicamente? Talvez não.
Há várias passagens em que algumas pessoas, consta do Evangelho, chegam a Jesus, olha, eu quero lhe acompanhar, e Jesus, não precisa me acompanhar, eu não tenho nada. O filho do homem não tem nem onde deitar, repousar a cabeça, enquanto que uma raposa tem. Eu não tenho nada. Mas em outras ocasiões ele convida alguém, vem e segue-me. Você não quer só seguir materialmente? Não, estou junto aqui, tem 12, vamos 13. Não. É o segue-me, no sentido de praticar esse princípio da lei divina. Mas eu cumpro a lei. Eu venho à casa espírita, eu ajudo, dou uma contribuiçãozinha ali e tal. Mas será que eu estou disposto a me despojar disso? E empregar tudo que eu tenho em favor do próximo? Aí que é a diferença. O item seguinte, que é o item 3, Kardec destaca como preservar-se da avareza. E aí ele vai contar uma passagem do Evangelho de Lucas, em que alguém procura Jesus também e pede para que ele participe, ou que ele oriente, ou que ele discuta a respeito de uma divisão de bens. E é claro que Jesus, saindo dessa situação, ele diz, olha, eu não vim aqui para partilhar bens. Eu não vim aqui para tratar de questões materiais, que era a compreensão que as pessoas tinham. Será que não é a compreensão que nós temos? Meu Deus, me ajuda que eu consiga um dinheiro para isso. E se Jesus disser assim, meu filho, eu não estou aqui para ajudar materialmente. Mas é o que a gente pede. Que eu ganhe na Mega Sena, porque daí eu não vim aqui para resolver questões materiais. O que Jesus vem ensinar e convidar para seguir são as questões espirituais, as questões morais. Então, nessa passagem de Lucas, ele conta depois uma parábola, eu recomendo a vocês a leitura. Ele diz, olha, não adianta nada o homem que está aqui tentando acumular e pensando que eu vou guardar dinheiro, naquela noite o cidadão morre, vem a falecer, retorna ao plano espiritual. E o que adiantou toda aquela preocupação dele em juntar dinheiro, em guardar e tal? Não que isso não seja necessário. Em momento algum, o Evangelho do Cristo, tampouco a doutrina espírita, prega a necessidade de que nós saímos por aí entregando todos os nossos bens ou desistir de qualquer forma de conquista. Não é isso. Nós ainda dependemos das questões monetárias para a nossa evolução. Nós ainda temos a dependência de nos alimentarmos, de nos vestirmos, temos dependências que necessitam dessa conquista material. É justa, o Evangelho vai falar muito disso mais à frente. Aqui estamos no início do capítulo apenas, eu não quero entrar na parte dos outros. Mas há uma diferença entre desejar essa melhora financeira e só pensar nisso. Eu ouvi há alguns dias as pessoas falando sobre as promessas de Ano Novo. E aí, entre fazer exercício físico, que acho que é o que mais está em voga, há também a possibilidade de guardar dinheiro. Então, esse ano eu vou economizar. Por que é que nós queremos economizar? Qual é o objetivo? É comprar um veículo, comprar uma casa. Por que é que eu quero comprar isso? Será que é para ostentar? Será que é para eu me sentir mais poderoso? Ou é para que eu possa trazer para a minha família, para os meus amigos, para as outras pessoas, um conforto, uma alegria? Percebamos que quando nós nos cercamos dessa condição de buscar os bens materiais para aliviar talvez frustrações que nós temos interiores e que nós nem reconhecemos, nós acabamos uma luta constante que nunca vai nos saciar, tal qual a pessoa compulsiva. Ele quer comprar, porque ele não sabe nem exatamente qual é a necessidade. Então a pessoa quer dinheiro, quer poder, quer conquistar, quer um emprego melhor, quer ganhar, e nunca vai estar satisfeito, porque não é isso que ela veio para conquistar. Não é isso que nós estamos realmente necessitando. Então, vamos colocar nos seguintes termos. Dentro desse ensino do Evangelho do Cristo, ele não repreende o jovem por ser rico. Significa que, diferente dos discípulos, dos apóstolos, diferente daqueles que se acercavam de Jesus à época, nós não podemos pensar que alguém que seja rico materialmente é necessariamente alguém mau. Da mesma forma que alguém que é pobre não é necessariamente alguém bom. Quanto mais quando olhamos sobre o viés da doutrina espírita,
que sabemos que isso aqui é um segundo da nossa existência. Eu estou pobre ou estou rico nessa existência. Na próxima, não sei. Então não podemos julgar as pessoas pelas suas posses. A questão é olharmos para nós, julgarmos a nós mesmos, de acordo com o que é que eu estou fazendo com a pequena riqueza que eu tenho, que às vezes pode até nem ser material, pode ser uma riqueza intelectual, pode ser qualquer outra habilidade que eu tenho e que é uma riqueza, mas que eu sei alguém que vai buscar o conhecimento também. Vejam que quando nós pensamos em avareza, em jovem rico, nós ligamos apenas à questão material. Mas quando Jesus deixa claro nesse exemplo de que é preciso utilizar o que nós temos em favor do próximo, isso se estende a qualquer possibilidade. Será que você não tem aí alguma riqueza que os outros gostariam de ter e que está lá guardadinha num cofre secreto? Não, está aqui, é meu, eu conquistei, eu sei fazer. Qualquer espécie de riqueza, seja ela material ou seja ela intelectual, ela precisa ser utilizada da forma que Jesus coloca nessa parábola. O vendermos não é necessariamente, então agora eu vou vender o que eu tenho. Não, é distribuir em favor dos outros, de forma que isso se torne proveitoso. E depois ele diz, vem e segue-me. Como é que eu vou seguir Jesus? Se eu já cumpri os mandamentos, as leis comuns, agora eu vou observar os princípios, que é o do amor ao próximo. Como é que eu vou seguir? Eu vou continuar fazendo. Porque Jesus, em momento algum da sua jornada, enquanto esteve conosco, em momento algum, ele disse, olha, agora chega, eu já perdoei bastante, agora não vou perdoar mais. Eu já fui compreensível, já curei tanta gente, chega de curar. Não. Ele demonstrou a realização desse evangelho até o último instante da sua existência entre nós, até a sua encarnação entre nós, a condição material. E até hoje, continua demonstrando essa sua compreensão e prática dos princípios da lei divina. É isso que ele quer que nós sigamos. Precisamos pensar se a nossa condição material não está nos prendendo para realizar alguma coisa. E eu trouxe aqui uma frase do Torres Pastorino nesse livro, Sabedoria do Evangelho. O mal, diz ele, não consiste em enriquecer, mas em guardar a riqueza improdutiva, sem que faça a prosperidade da comunidade em que se vive. Ora, então, o Torres Pastorino quer dizer que eu tenho que empregar o meu salário para resolver o problema da comunidade? O que é comunidade? A família já é uma comunidade. Um casal com filhos é uma comunidade. Eu estou utilizando esse valor para, como ele diz aqui, para a prosperidade dessas pessoas que comigo convivem? Porque a prosperidade não é simplesmente dizer, olha, vamos ostentar, vamos comprar roupa, está todo mundo bem, melhores colégios e tal. Eu estou trazendo felicidade, eu estou empregando esses bens materiais para a felicidade da minha família. Aí se estende à comunidade, se estende às outras pessoas. E por fim, conforme a posição do indivíduo, se estende a toda uma população. Vejamos que quando nós permanecemos, ou enquanto nós permanecemos nessa condição de apego material, de achar que aquilo que foi conquistado é nosso, nos pertence, e que ninguém pode tirar, nós estaremos nessa condição do jovem rico. Talvez cumprindo algumas leis divinas, cumprindo alguns mandamentos, mas ainda longe da condição de sermos merecedores dessas bem-aventuranças. Porque para isso precisamos fazer o que Jesus disse ao jovem rico. Vai, vendo o que tem e distribui aos pobres. Então precisa vender? Não, já foi dito aqui, como disse o Torres Pastorino. Nós precisamos empregar o que nós temos em favor das outras pessoas, independente do que seja. Já pensaram se todo mundo, todos nós, e acredito que um dia chegaremos a essa condição,
de pensarmos que aquilo que, satisfeito a nossa necessidade, pode ser empregado em favor dos outros, nós não veríamos mais tanta pobreza, tanta miséria, tanto sofrimento no mundo. Então, voltamos lá à nossa questão do início. Nós precisamos do dinheiro ou necessitamos de dinheiro? Você já pensou sobre isso? O que é precisar do dinheiro? Não, eu preciso. Há muitas pessoas, há muitos irmãos nossos nesse planeta que, precisando do dinheiro, precisando do poder, são capazes de tudo. São capazes de corrupção, são capazes de tirar a vida do próximo, são capazes de qualquer coisa, porque precisam do dinheiro, não do que ele pode oferecer, mas do dinheiro, da posse, do ouro, do ganho. Por outro lado, alguns de nós necessitamos de dinheiro. Para quê? Para suprir as nossas necessidades básicas. Dependemos do dinheiro. Então, eu necessito de dinheiro. Para quê? Para me comer, para vestir, para conduzir a minha vida. Eu necessito de dinheiro, mas eu não preciso do dinheiro. Eu espero, sinceramente, que todos nós possamos ter esse objetivo de conquistas materiais, mas conscientes de que, para que possamos ser dignos dessa condição de seguidores do Cristo, temos que cuidar com esse apego aos bens materiais, com essa avareza, com essa condição de sermos ricos em alguma coisa, mas tão pobres, tão miseráveis em sentimentos. Semana que vem continua essa reflexão ainda nesse capítulo, e hoje nós encerramos aqui, fazendo a nossa prece, ainda com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, amigo de todas as horas, gratos que somos pelo ensino do Evangelho dessa noite, e rogamos ao nosso Mestre Jesus, através de seus emissários, de nossos espíritos protetores, nossos mentores, que possam sempre nos intuir, a fim de que não nos deixemos levar pelo desejo de posse dos bens materiais, que saibamos diferenciar a necessidade deles em nossa existência, mas que saibamos sempre empregá-los em favor do próximo, em favor daqueles que conosco convivem, a fim de que possamos efetivamente cumprir os princípios da lei divina, da forma que o nosso Pai espera de todos nós. Agradecemos pelas bênçãos que foram recebidas e derramadas sobre todos nós e pedimos nesses instantes por todos os necessitados, por aqueles que lembramos em pensamento e aos que se encontram em qualquer espécie de dificuldade. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos nossos devedores. Não deixa-nos cair nas tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal. Que assim seja. Obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite e vamos passar então aos passes.